A temporada 2022 da MotoGP vai entrar para a história como uma das, pasme, poucas que chegaram com o título de pilotos em aberto até a última corrida do calendário. Em 74 anos de disputa, a classe principal do Campeonato Mundial viu apenas 18 vezes o campeonato chegando até a última corrida do ano, e 2022 vai ser a 19ª. Agora, você seria capaz de dizer quais foram esses anos? Sim? Não? Bom, seja lá qual for a sua resposta, esse vídeo é para você, fã de MotoGP, que estava a fim de ver novamente uma temporada sendo decidida na última corrida, como eu também, é claro. E olha, tem campeonato que empatou, tem campeonato decidido no Brasil na última corrida do ano, e tem dois dos campeões mais jovens aí da história sendo coroados. Então, bora lá. A primeira das decisões que aconteceu no último GP de uma temporada aconteceu em 1950, o segundo ano do Mundial de Moto Velocidade. O título das 500 cilindradas estava entre o italiano Umberto Masetti e o britânico Geoff Duke. A pista era Monza, casa de Masetti, que tinha vantagem no Mundial. Duke venceu a prova, mas Masetti foi o segundo e confirmou o título por 1 ponto. O segundo título mundial de Masetti também foi conquistado na última etapa, em 1952, em Montjuïc, na Espanha. Mais uma vez atrás do oponente na corrida, desta vez o também britânico Leslie Graham, Masetti faturou o título mundial por 3 pontos com o segundo posto. Mas a temporada de 1957 teve uma decisão um tanto quanto curiosa. Foi a vez de Libero Liberati vencer a última corrida do ano em Monza e ficar à frente de seu companheiro de Gilera, Bob McIntyre. Só que no fim das contas essa foi uma decisão fake, digamos assim. Desclassificado após uma vitória na Bélgica, Liberati teve um protesto acatado após a temporada, o que significou, na verdade, em retrospecto, que o Mundial já havia chegado decidido à última prova. Indo agora para os anos 60, 1966 teve um duelo épico entre o Giacomo Agostini e o Mike Haywood na última corrida do ano em Monza. Os dois disputavam o primeiro lugar até que a Honda de Haywood quebrou, dando a Agostini seu primeiro de 8 títulos mundiais de 500 cilindradas. No ano seguinte, o repeteco, dessa vez na pista canadense de Mosport. Agora a Honda de Haywood aguentou até o fim e ele venceu com Agostini em segundo. Porém, os dois incrivelmente empataram em 46 pontos e, mais incrivelmente ainda, tinham 5 vitórias no Mundial cada um, que é o primeiro critério de desempate. Assim, a decisão ficou para o segundo critério de desempate, o número de segundos lugares. E Agostini, por ter 3 em vez dos 2 do Haywood, ficou com o título mundial. Restou ao britânico se contentar após a derrota, naquele que é até hoje o único empate da história da classe principal, com os títulos de 350 e 250 daquele ano. Já em 1975, o Giacomo Agostini levou seu último título mundial, também na última prova e também, mais uma vez, contra o piloto britânico. Dessa vez o rival era Phil Reed, substituto de Ago na MV Agusta, que venceu o GP da República Tcheca em Brno, última etapa. Porém, o italiano, agora de Yamaha 2 tempos, foi o segundo e ficou com seu 8º título de 500 cilindradas e 15º mundial por 8 pontos, se tornando o primeiro piloto a vencer com motos de 4 e 2 tempos na categoria principal. Mas agora se segura, porque entre 1978 e 1983, 5 dos 6 mundiais foram decididos na última prova do ano. Nos 3 primeiros, quem reinou foi o norte-americano Kenny Roberts. Ele faturou o primeiro mundial de um norte-americano em 1978 em uma prova dramática no traçado Nordschleife de Nürburgring, o de 22 km. Ele foi o terceiro, com seu rival, Barry Sheene, na 4ª posição. No ano seguinte, Roberts foi campeão após outro piloto da Suzuki, Virginie Ferrari, cair enquanto liderava o GP da França, em Le Mans. Já a última coroa de Ken Kenny, um outro piloto da Suzuki, o compatriota Randy Mamola, era o rival. No último GP da história, no Nordschleife, Roberts precisava apenas de um 8º para ser campeão. E com Mamola tendo problemas após forçar demais no início, Kenny terminou a prova em 4º e celebrou o título na frente do rival, que ficou na 5ª posição. Em 81, a sina do Randy Mamola seguiu. Ele que foi 4 vezes vice-campeão mundial, teve seu segundo vice, exatamente em 81. Agora foi em Anderstorp, na Suécia, atrás do italiano Marco Lucchinelli. Em um GP disputado na chuva, Mamola liderou o início da prova, mas acabou errando e perdeu várias posições. Com isso, Lucchinelli foi ao 9º e garantiu seu mundial. Agora, o Kenny Roberts voltou à disputa de um título mundial em 1983, dessa vez contra o seu compatriota Fred Spencer, de apenas 21 anos de idade. Com 5 pontos de vantagem após uma polêmica ultrapassagem no GP anterior, na Suécia, Spencer teve seu progresso freado no GP decisivo em Imola por Roberts, que tentou de todas as formas trazer para o duelo entre os dois seu companheiro de equipe, Ed Lawson. Porém, não deu certo e Spencer cruzou em segundo, garantindo o primeiro título mundial seu e da Honda na classe principal, se tornando na época o mais jovem campeão das 500 cilindradas. Já em 1989 foi a vez do Brasil sediar a última etapa em uma decisão de título. Na pista de Goiânia, 2 americanos chegaram brigando pelo Mundial, Ed Lawson da Honda e Wayne Rainey da Yamaha. E o público presente foi entretido com uma belíssima batalha entre os dois e Kevin Schwantz da Suzuki, que venceu a prova. Lawson foi o segundo, e com isso levantou seu último caneco frente a Ray, terceiro. Mas essa não foi a única decisão de título mundial que o Brasil recebeu. O Brasil
recebeu a decisão do título de 1987 também em Goiânia, em favor do Wayne Gardner, e recebeu outras 3 em Jacarepaguá, 99 em favor do Crivier, 2000 em favor do Kenny Roberts Jr. e 2002 em favor do Valentino Rossi. Mas uma vez que um GP no Brasil decidiu o título sendo a última corrida, foi exatamente em 1989 com Ed Lawson. Em 92, mais uma vez, a MotoGP chegou à última corrida com o título em aberto. Depois de ter dominado o início do Mundial, Michael Durham quase perdeu a perna após um erro hospitalar depois de um acidente nos treinos para o GP do Holanda. Assim, Wayne Rainey chegou à última prova após vencer o único GP do Brasil em Interlagos a 2 pontos de Durham, que perdeu 4 provas e retornaram no Brasil, ainda machucado. A última corrida do ano foi em Kyalami, na África do Sul. Rainey foi terceiro e, com Durham apenas em sexto, ficou com seu terceiro e último título por 4 pontos. Já em 93, o título foi definido virtualmente no último GP do ano em Jarama, na Espanha. Isso porque o que definiu aquele campeonato de fato, como você deve saber, foi o acidente que deixou Rainey paraplégico na antepenúltima prova do ano. Porém, oficialmente, Schwantz só comemorou o título em respeito ao final da última prova, já que chegou a Jarama com uma vantagem de 18 pontos dos 25 possíveis. Schwantz fez uma prova discreta e foi o terceiro, no dia que seu companheiro de Suzuki, Alexandre Barros, garantiu a primeira vitória do Brasil na classe principal. Agora, Valência 2006 é uma das mais famosas dessa lista. De um lado, Valentino Rossi, atual pentacampeão e líder do campeonato por 8 pontos. Do outro, o azarão, Nick Hayden, com só 3 vitórias na carreira e que tinha perdido a liderança do Mundial depois de um infame acidente na corrida anterior do GP de Portugal com Dani Pedrosa. Saindo da pole, Rossi fez uma largada terrível, recuando para o 6º lugar. Na volta 5, ele cometeu um dos maiores erros de sua carreira na curva 2, perdendo a frente de sua Yamaha. Ele ainda voltou e foi o 13º, mas Hayden foi o terceiro e garantiu sua única coroa por 5 pontos apenas. A decisão de 2013 também foi histórica. De um lado, o jovem estreante sensação daquela temporada, 20 anos de idade só, Marc Marquez. Do outro, o bicampeão, o atual bicampeão Jorge Lorenzo. Após fazer a pole, Marc foi superado e segurado por Lorenzo no início da prova, tentando fazer com que seu companheiro Valentino Rossi e Álvaro Bautista se misturassem com a batalha pelo primeiro posto, já com ele, Marquez e Dani Pedrosa. No fim, a tentativa deu errado e Lorenzo venceu, mas sendo o terceiro, Marquez se tornou o campeão mais jovem da história, agora com 20 anos de idade, batendo Spencer, com 21, em 1983. Agora, certamente a decisão mais polêmica dessa lista vem agora, de 2015. Rossi chegava a Valência com 7 pontos de vantagem frente ao parceiro Lorenzo, mas com uma punição que o obrigava a largar de último por ter provocado o infame acidente que tirou Marc Marquez do GP da Malásia, prova anterior. Rossi se recuperou de 26º para 4º, mas perdeu o título após Lorenzo ser pole e vencer a prova, que para alguns teve uma escolta estrelada de Marc Marquez, que não tentou passá-lo durante o GP, com ambos até sendo vaiados no pódio. A parte da polêmica, esse GP garantiu a terceira e última coroa ao Jorge Lorenzo na MotoGP. Agora, a 18ª e última decisão dessa lista antes de 2022 aconteceu 5 anos atrás, em 2017. Também em Valência, Marc Marquez chegava com 21 pontos de frente para Andrea Dovizioso, em uma revigorada Ducati. Porém, uma pista difícil para Dove e sua Desmosedic, a missão era complicada para os italianos, mas não impossível. E isso foi visto na volta 23 de 30, quando Marquez errou na liderança na curva 1, salvou-se de um tombo de maneira inacreditável e voltou na 5ª posição. Uma volta depois, as duas Ducati de Lorenzo, que ignoravam uma ordem de equipe para deixar Dovizioso passar, e a do próprio Dove, acabaram caindo em incidentes separados, dando o título a Marquez, seu 4º na MotoGP e 6º geral. Vou falar que o Marquez tem grandes saves na carreira dele, mas esse, na pressão de um título mundial, numa curva mais ou menos de alta velocidade, é o meu favorito deles, não sei se o de vocês também. Bom, você certamente reparou que apenas 3 vezes nessas 18 ocasiões, o cara que estava em segundo conseguiu sair com o título mundial, exatamente 92, 2006 e 2015, que é um ótimo presságio para o Pecco Bagnaia, além, obviamente, da vantagem que ele tem para o Fábio Quartararo no Mundial. Bom, mas para esse vídeo é isso aí, essas foram as 18 decisões na última corrida da MotoGP antes da temporada de 2022, quando teremos aí a última batalha, exatamente na última corrida entre o Bagnaia e o Fábio Quartararo, exatamente a 19ª vez que a MotoGP vai ser definida na última etapa. Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, considere um like, considere uma inscrição aqui no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!